Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Sideni, estou substituindo a professora Cleusa e hoje a nossa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar sobre a variação linguística. Para começar, vamos partir de 3 questionamentos. O que é variação linguística? Qual é o idioma oficial do Brasil? O português é falado igualmente em toda a extensão territorial do Brasil? Então, para a gente começar, a gente vai começar refletindo, sobre essas questões. O que é variação linguística? Mas qual é o idioma oficial do Brasil? O português, ele é falado em toda a extensão territorial da mesma forma? Então, aqui está dizendo, variação linguística são as mudanças que ocorrem na língua em decorrência de vários aspectos, como o tempo, o espaço geográfico, contextos sociais e culturais, dentre outros, tá? Então, existe aí uma mudança, na nossa língua, na língua oficial que nós pronunciamos, existem mudanças na forma da comunicação, nas linguagens. Então, são diferentes linguagens dentro de uma mesma língua. Isso é variação linguística. Temos aqui um exemplo onde a imagem representa uma consulta médica e o paciente está dizendo: a dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das bases e responde aqui na titela. Na imagem, a gente observa que o médico, ele está cheio de dúvidas, A gente vê aí os pontos de interrogações acima da cabeça, que representa aí perguntas, Ele está cheio de dúvidas e tenta compreender o que o paciente está falando. Então, ele está consultando um dicionário para justamente entender qual é o significado dessas palavras que para o médico parecem ser tão estranhas. Isso acontece em virtude da variação linguística, certo? Então, variação linguística ela pode também sofrer influência do estrangeirismo, que são aqueles vocábulos que vêm de outra língua, e também do neologismo, que são palavras novas que vão surgindo, ok? Um exemplo aí de estrangeirismo é nesta imagem onde está dizendo assim, os passarinhos, eu acredito que são 2 pássaros, Eles observam o nome de um estacionamento, onde está dizendo estacionamento closet. E aí eles comentam o seguinte: em inglês é mais bonito, mas não tinha um outro nome? Então, na verdade, aqui eles fazem um questionamento pelo seguinte fato: a palavra closet, um vocábulo aí emprestado da língua inglesa, que isso está acontecendo muito. Então, utilizar um vocábulo de uma outra língua, incorporar esse vocábulo em nossa língua materna, que é o português, justamente para que fique mais bonito. Então, a intenção, eu acredito, da pessoa que colocou o nome de estacionamento closet era justamente isso, deixar aquele nome mais atraente, mais bonito. Porém, a gente sabe aí que o significado do termo closet é fechado, então ficaria estacionamento fechado. É algo assim que não ia muito funcionar, produzir bons resultados. Porque se o estacionamento está fechado, obviamente ninguém vai procurar esse estacionamento. Tá, mas aí é só mesmo para entender o que é o estrangeirismo. O neologismo seria palavras novas que surgem. Eu tenho um exemplo. Por exemplo, a palavra sofrência é uma palavra que surgiu recentemente para representar o sofrimento vivido aí, que a pessoa que está sofrendo por paixão, por uma desilusão amorosa, esse sofrimento, então, nesse caso, passa a ser chamado de sofrência, Então, a palavra sofrência nada mais é do que um neologismo, é uma palavra nova que surgiu para explicar o sofrimento de uma pessoa que está vivendo uma desilusão amorosa, por exemplo, tá bom?
Então, aqui está dizendo assim: a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, ou seja, é a língua que nos identifica como povo da nação brasileira. Isso quer dizer o seguinte, que todo brasileiro, ele fala a língua portuguesa, né? No entanto, isso não significa que os brasileiros se expressam da mesma forma, pois a língua muda em função das características de seus falantes. Então, isso é muito importante. A variação linguística, ela vem também para caracterizar o falante. Se você pertence a um determinado grupo social, então a sua forma de se comunicar, de falar, ela já vai ter uma característica própria daquele meio social que você está inserido, ok? Mas não deixa de ser a língua portuguesa. É uma forma diferente de se comunicar, no entanto, continua sendo português, ok? Nós temos na imagem aí algumas palavras que são pronunciadas de forma diferente, mas se referem à mesma coisa. Nós temos, por exemplo, uma fruta que algumas pessoas chamam de mexerica, outras chamam de tangerina. Temos também um tubérculo, um alimento, né? Que alguns chamam de mandioca, outros chamam de macaxeira, e vai depender, então, aí do falante, da característica do falante, de onde ele está, de qual região ele pertence, né? Então, assim, isso vai depender do contexto, não é isso? Da situação onde ele está. E para entender a variação linguística, precisamos também ter bem claro o que é a norma padrão e o que é a norma culta. A norma padrão é o conjunto de normas descrito pela gramática que regem o uso da língua, tá? São as normas que regem o uso da língua. A norma padrão, ela não aceita desvio, né, das regras. Ela sempre permanece estática ali, ela não muda. Então, a gente entra na escola e começa a estudar gramática justamente para aprender a se comunicar, a falar e a escrever, ou seja, fazer uso da linguagem de acordo com a norma padrão. De acordo com a gramática, o correto é utilizarmos a linguagem de acordo com a norma padrão. Já a norma culta, ela é a norma que rege também, né, os padrões linguísticos, usada por falante com alto nível de escolaridade. Então, a pessoa entrou na escola, ela já aprendeu, já está falando, escrevendo de acordo com a norma padrão, então ela está ali utilizando a norma culta. Só que a norma culta, ela sofre mudanças, ela aceita alterações. Apesar de ser a linguagem mais próxima da norma padrão, a norma culta, ela é a linguagem utilizada na fala por falantes, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês, aqui utilizando esse poema de Oswaldo de Andrade, Pronominais, onde está dizendo: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Eu quero chamar a atenção para a primeira expressão aqui do poema, que está dizendo: dê-me um cigarro, e para a última expressão, onde diz: me dá um cigarro. O que está acontecendo? É a mesma comunicação, é a mesma fala, só que dita, né, ou escrita de forma diferente. Então, assim, de acordo com a gramática, de acordo com a norma padrão, o correto é dizer ou escrever: dê-me um cigarro. Agora, de acordo com a norma culta, o correto é: me dá um cigarro. Então, existem diferença entre norma padrão e norma culta. Vocês podem fazer o seguinte: vamos associar norma padrão com a escrita gramatical, a norma culta com a fala formal, com a linguagem formal, a linguagem mais próxima possível da norma padrão, mas não é a norma padrão, certo? Norma padrão é diferente de norma culta. Norma padrão não muda, norma culta sofre mudanças.
para deixar aquela fala, aquela comunicação bem informal, contudo, numa linguagem acessível, numa linguagem onde todos podem falar, ok? Existem também diferença entre o que é a norma culta e norma coloquial. Na norma culta, há preocupação com a gramática normativa, não existe gírias e não existe formas reduzidas. Já na norma coloquial, não há preocupação com a gramática normativa, aceita o uso de gírias, aceita o uso de formas reduzidas. Ou seja, em outras palavras, a norma culta é a linguagem formal. A norma coloquial é a linguagem informal, certo? Agora, vamos pensar um pouquinho e qual é, dentro de todas as variedades linguísticas, que acontece aí nesse fenômeno que a gente chama de variação linguística, qual é a linguagem correta? É a norma culta ou é a norma coloquial? Então, para me dizer se está certo ou se está errado, a comunicação, a fala de uma pessoa, eu tenho que saber qual é o contexto que ela está inserida, que ela está usando. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem onde dois rapazes, estão na praia e é um ambiente de quê? De surf. E um deles está utilizando terno, gravata e utilizando uma linguagem dizendo assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? Então, ele utiliza uma linguagem totalmente formal, em um ambiente que não exige esse tipo de linguagem, em um ambiente onde não se fala dessa forma. Então, a linguagem que ele está usando, eu não vou dizer que está errada, mas ela está inadequada para o momento onde ele está, para o ambiente, para o contexto. Então, nesse caso, de acordo com o contexto, de acordo com a situação, ele está utilizando uma linguagem inadequada e está utilizando também até a sua própria forma de se vestir está inadequado para o ambiente. Agora, voltando lá na consulta médica, vamos voltar aqui nesta imagem. Aqui também está tendo a utilização da linguagem pelo paciente, ela está inadequada, porque ele está falando com um médico, com um profissional que está num ambiente onde se exige mais uma linguagem formal, uma linguagem mais apropriada para esse contexto. Então, por isso que está tendo essa dificuldade por parte do médico, porque ele não está acostumado a utilizar uma linguagem totalmente informal. Vocês estão entendendo? Então, não existe certo ou errado antes de identificar o contexto. Então, eu não posso dizer que a escrita ou a fala de alguém está errada se eu não estou considerando o contexto, se eu não estou considerando o ambiente. Ok? Para finalizar, aqui está dizendo: do ponto de vista linguístico, não há uma variedade melhor ou pior que a outra, ou uma mais correta. Qualquer falante é usuário competente de sua língua materna. No entanto, é preciso apropriar-se das variedades de maior prestígio social e saber empregar os diferentes modos de falar e escrever adequados a cada situação de uso. Ok? Pessoal, então é isso a aula de hoje. Eu quero que vocês façam a leitura das atividades, certo? Qualquer dúvida, me procure.